Eu sou como aquela pedra em que Moisés teve que bater para sair água, né? Então, tira a água da pedra. Às vezes, quando a gente bate, no Padre Jonas, como se bate na pedra, jorra a água. Eu disse uma vez numa palestra e alguém colheu a frase e me deu de presente num bordado. E a minha vocação se alicerça na firmeza e na honradez do meu pai. Se houve alguém que viveu antes de mim, é melhor do que eu, aguenta firme, meu filho, foi meu pai. Porque eu conto sempre, e quero fazer isso sempre com simplicidade. Minha mãe era filha do terceiro homem da cidade. E chega o meu pai na cidade, pedreiro, simplesmente pedreiro. Quem daria futuro para um pedreiro que chega na cidade? Esse devia ser o meu pai, pelos desígnios de Deus. A maior construção do meu pai fui eu mesmo, junto com os meus irmãos. Eu não me ponho acima, mas a melhor construção do meu pai, para mim, claro, fui eu, né? E daí toda a canção nova. Meu pai é um grande exemplo, meu pai foi um grande construtor. Ele construiu a minha vocação. Eu só posso dar graças a Deus por aquilo que meu pai é. A têmpera que eu tenho também eu devo ao meu pai. A linda construção ele fez para Deus, ele fez para a nação, ele fez para a saúde brasileira, tão sofrida. Ele fez para a igreja. A mais linda construção da igreja que ele fez, para a igreja que ele fez, chama-se Padre Jonas Habib, que chama-se Canção Nova. Eu digo que sim, amor em mim, amor em mim, amor em nós. Eu digo que sim. A coisa mais linda que a Canção Nova deu para a igreja foi homens e mulheres vivendo em sadia convivência. A coisa mais linda que a Canção Nova deu a mim, Padre Jonas, foi homens e mulheres vivendo em sadia convivência. Isso vem de uma intuição da minha mãe. Minha mãe me chamou uma vez na cozinha. Interessante, as grandes conversas com a minha mãe aconteceram sempre na cozinha. As grandes conversas com meu pai aconteceram no quarto, sentado na cama. E minha mãe me chamou na cozinha e me pôs sentado, era assim. E eu ficava sentado, ela não. Ela ficava andando pela cozinha, mas eu sentado. E ela disse para mim, você nunca conviveu com as suas irmãs. Quando você foi para o seminário, a sua irmã, a primeira, a Maria, ela estava no berço. Todas as outras nasceram, você já estava no seminário. Então, elas não conviveram com você, não você conviveu com elas. Vai chegar um dia que você vai precisar muito delas. Elas vão precisar muito de você. E se elas não forem suas irmãs, se você não for irmão delas, como é que vai acontecer? Então ela diz que você precisa aprender a tratar muito bem as suas irmãs. Você precisa conquistar o tempo que você não teve com elas, para que elas sejam suas irmãs e você seja o irmão delas. Eu entendi perfeitamente, eu fui fundo e caprichei em tratar muito bem as minhas irmãs. Minhas irmãs sabem, elas podiam estar aqui e testemunhar como eu fui muito carinhoso com elas. Eu aprendi a viver com irmãs. Eu acho que a lição da minha mãe foi maravilhosa, porque daí eu aprendi a conhecer, entender a psicologia da mulher, o que é a mulher, o jeito diferente da mulher, e como é que um homem deve tratar uma mulher. Hoje o feminino na Canção da Marquesa, e jovens e adultos, homens e mulheres, vivendo em sadia convivência, foi a coisa mais linda para a minha vida, né? Porque eu hoje sou muito mais maleável, eu tenho têmpera, mas ao mesmo tempo eu sou muito maleável, eu sou barro mole nas mãos de Deus e nas mãos do povo. E quem fez isso foi justamente a minha comunidade. Foram os homens e as mulheres vivendo em sadia convivência e fizeram isso para mim. E a maior contribuição da Canção Nova para a igreja é isto. Hoje é uma coisa até comum, mas homens e mulheres vivendo, mas vivendo mesmo em sadia convivência, é uma novidade mesmo. Como é linda nossa família,
Como é linda nossa família, como é lindo encontrar você. De tudo preciso dizer que o sacerdócio é uma graça, e para mim especialmente. Não houve uma época na minha vida em que eu não quis ser padre. Desde que eu me conheço por gente, né, eu queria ser padre. Interessante, é uma coisa determinante. Eu fui para o seminário antes, cheguei no seminário no dia 3 de setembro de 1949. No dia 22 de novembro daquele ano, era a festa de Santa Cecília, na hora da bênção do Santíssimo, que foi um dia inteiro de festa, quando o padre estava dando a bênção, como acontece sempre na Canção Nova, eu disse para o Senhor: Senhor, se a música for útil para o meu sacerdócio, me dá a graça de eu aprender música. Eu conto sempre que eu era gago, mas eu queria ser padre. E como é que eu podia ser padre e gago? Foi uma luta. Eu me lembro que eu pegava um livro na mão e ficava lendo nos pátios do Colégio São Manuel. Eu também aprendi que quem é gago não gagueja quando canta. Então eu pegava um livro, ou de gregoriano, canto gregoriano, ou de música polifônica, e ficava cantando com as notas. Sol, lá, sol, mi, sol, lá, sol, mi. Para quê? Porque eu queria ser padre, eu não podia ser gago. Eu não tenho uma grande voz, mas a minha voz é bem identificada. Aliás, eu tenho uma voz pequenininha, curtinha, rouquinha, com todas essas coisas, mas eu uso bem o meu instrumento. Assim como eu comecei, primeiro tocando na mão. Eu tocava. Hoje eu não sei mais. Eu dava toda escala aqui, eu dava 2 escalas na mão. E tocava músicas assim, né? Esse foi o meu primeiro instrumento, porque eu precisava saber música. Logo depois, eu estava entrando na banda, porque abriu-se vagas na banda de música, eu fui lá tocar requinta, fui aprender. Logo em seguida foi o coral e eu fui cantar já para o Natal. Faltava um pouco mais de um mês para o Natal. Precisava de reforço para o coral no Natal. Lá fui eu fazer parte do coral, né, e nunca mais saí do coral. O próprio padre Júlio Comba, que foi o meu mecenas, né, porque ele me viu tocando na mão. O padre Júlio Comba sempre se engana, dizendo que eu estava tocando uma flautinha. A flautinha foi depois, né? A banda estava tocando e eu tocava as músicas da banda na mão, né? Ele ficou prestando atenção, né? Eu nem notei que ele disse: esse menino tem jeito para música. Eu não fazia ideia, né, do que Deus... Aliás, se soubesse, né, eu sairia correndo. Eu não imaginava. Deus foi muito mais longe do que eu podia imaginar. Eu só posso dizer sempre, né? E para isso já se tornou lema: isto é obra de Deus. É um milagre aos nossos olhos. Deixa tuas redes, deixa teu lar, deixa teus campos, deixa por mim, meu operário, eu te farei, irmão e amigo, eu te serei. Eis-me, Senhor, tudo deixei por ti, Senhor. Senhor, meu amigo, assim, lado a lado. Eu conto sempre que eu também sempre quis ter uma família. E não era uma família qualquer. Mas ao mesmo tempo eu queria ser padre. Isso não eram duas coisas dentro da minha cabeça. É interessante isso. Talvez por uma influência genética, né? Meu avô é do rito oriental, embora meu avô foi somente até o diaconato. Ele não tornou ser sacerdote porque veio para o Brasil. Mas interessante, eu queria ter uma grande família, uma boa família, onde eu tinha certeza que eu seria um ótimo pai. Tudo aquilo que eu entendo por pai, eu podia ser. E claro, porque eu podia ser, eu queria. A minha família era assim, né? A pobreza, a dificuldades, os problemas enfrentados, nada disso era obstáculo, né? Na minha família eu estava no meu chão, né? Na minha família eu estava no meu habitat. Ali eu vivia. Não é que eu não vivesse no seminário, não é que eu não vivesse na casa religiosa, mas ali eu estava.
no meu habitat. Então, era uma dureza ter que sair. Ainda bem que a minha família é daquele jeito, né, que a gente vai se despedindo, depois vai para a porta, depois sai da porta e a conversa continua. Em casa ainda havia uma escadinha, né, a gente conversava na escadinha, né, depois descia a escadinha, ainda tinha uma parte do quintal para chegar até o portão. Eu queria ser padre. Né, e eu diria, como São Paulo diz, ai de mim se não for padre, né? Era uma coisa mais forte do que eu, era do interior, né? Seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. E o Senhor foi maior e o Senhor acabou vencendo. Então, cada vez era isso mesmo, né? O chamado ao sacerdócio era mais forte. E eu vi que eu tinha que fazer essa entrega, vez por vez. Portanto, teve valor, né? Eu valorizo a minha vocação. A minha vocação tem preço. Ela custou, em primeiro lugar, a minha entrega total, né? Quando eu canto tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei para te amar. Meu Deus, não era qualquer coisa, era verdade. Eu tive que entregar a minha família, eu viver com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, estar com eles, né? Custou tudo isso. Isso para mim era caro, era muito caro, né? Tem um alto preço. Eu valorizo muito a minha vocação. Claro, depois de ver que tudo que a gente deu é quase nada em comparação com aquilo que recebe. Mas aquilo que a gente deixou é valioso. Eu duvido daqueles que dizem que não deixei nada, não foi difícil. Então, essa pessoa não dá valor à sua vocação, né? A minha vocação tem um preço alto. Me custou muito, né? Eu posso dizer, me custa ainda muito, porque a gente continua lutando. As lutas hoje são outras, né? Mas ela custou muito, ela custa muito, ela tem um grande valor. A minha vocação é valorizada. Uma canção, as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor. Porque eu era padre novo, bem novo. Eu estava começando apenas com missa para jovens, um pequeno grupo de jovens. E caiu nas minhas mãos um livro que era o resultado, era o trabalho de conclusão de curso de religiosos e religiosas que faziam um curso de pastoral sobre o seguinte: para que uma comunidade, os objetivos desta comunidade, deste grupo aconteça, é preciso que um grupo menor se disponha a viver profundamente aquilo que é proposto para o grupo todo. Aquilo foi uma intuição para mim, porque eu percebia que os jovens precisavam de uma experiência de Deus. Eu parti para encontros de jovens e tudo mais que Deus foi me levando a fazer. Foi daí que surgiu a comunidade Canção Nova. Para quê? Para que hoje nós, que somos um grupo grande, sejamos esse fermento, hoje num grupo muito maior. Hoje nós somos uma comunidade profética, né, para o mundo de hoje. Hoje somos uma comunidade profética para a igreja. Justamente no dia 2 de novembro de 1971, que eu tive a graça do batismo no Espírito Santo. O Padre Haroldo fez um dia que nós chamamos de Retiro da Boa Morte para os nossos seminaristas, no qual ele falou do que estava acontecendo na igreja, do derramamento do Espírito Santo. Ele falou sobre a renovação carismática, né? Eu não entendi o que era batismo no Espírito. Ele falou sobre os dons do Espírito Santo. Eu conhecia os dons, mas eu não entendi o que eram os dons sendo usados na prática. Dom de línguas, eu também achei esquisitérrimo aquilo, né? E dom de curas acontecendo. Mas aconteceu comigo. E o Padre Haroldo simplesmente no final do dia impôs as mãos nos outros padres e em mim também.
E porque eu desejei do fundo do coração, está aí a diferença. Eu quis do fundo do coração. No outro dia, eu era outro homem. Eu comecei a rezar de maneira diferente. Eu pegava o ofício divino e eu rezava com gosto, com satisfação. E logo depois, eu já comecei, né, com a graça da cura interior. Primeira vez que oraram pela minha cura interior, eu chorei que parecia que eu ia desmoronar, né? E tanta coisa Deus foi curando. E não parou. Deus veio curando, 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 curando. Realmente, uma pessoa curada interiormente, tudo vai se mudando dentro dela. Muda-se o interior e mudando-se o interior, muda-se também o exterior. Meu ser, ai, inunda meu ser, inunda meu ser, ai, inunda meu ser, inunda meu ser, ai, inunda meu ser, inunda meu ser, ai, inunda meu ser. Nós nos propusemos a construir a casa da Canção Nova. Não tínhamos o dinheiro para fazer isso. Era um empreendimento muito grande para nós. E eu percebia que era a vontade de Deus. Deus foi dando provas e provas e provas e provas, e Deus foi inclusive também nos encurralando, de maneira que nós não tínhamos outra possibilidade a não ser construir, mas eu não tinha meios. Então, daí eu tive que colocar todos os meus planos por terra. E apenas confiar em Deus, confiar na providência. E interessante, eu fiz um propósito assim. Meu pai era pedreiro a vida inteira, e eu vi que o pedreiro sempre ganha por semana. E meu pai precisava ir em casa, minha mãe ficava aguardando pelo ordenadinho, o soldo semanal, né? Porque era com aquilo que a gente se sustentava. Nós não tínhamos com as pessoas o ordenado de um mês inteiro para você planejar, só tinha o da semana. Então eu disse, meu Deus, eu não posso falhar com o soldo semanal dos pedreiros e dos serventes. Então eu preciso que todas as semanas o Senhor nos dê, pela sua providência, o necessário para pagar os pedreiros. Pode talvez a gente ficar com conta com o cimento, com o tijolo, com a pedra, com isso, com aquilo, mas com eles eu não posso, porque inclusive com meu pai eles são pobres, precisam. Foi uma aventura maravilhosa. Nós não tínhamos nada no começo da semana, durante a semana a gente não tinha nada, né? E no final da semana nós sempre tínhamos. Deus foi me formando assim. Unamos nossas mãos, irmãos, unamos nossas mãos, irmãos, unamos nossas mãos, irmãos. Todas as vezes que eu vi que a vontade de Deus estava por ali e que eu não tinha os meios, eu usava a medalhinha. Nossa Senhora maravilhosamente fazia com que os meios surgissem, chegassem e a coisa acontecesse. É uma confiança em Nossa Senhora, porque ela viveu da providência. Colocar a medalhinha é essa, Nossa Senhora, eu confio, né, que a Senhora, assim como viveu da providência, né, está vendo agora o nosso aperto. A Senhora vai intervir e vai buscar os meios para nós chegarmos lá onde Deus quer que nós cheguemos. Silenciosa, ó Maria, guardavas tudo, meditando com muito amor. Eu estava viajando de Lorena para Queluz, justamente na festa de Cristo Rei, do ano de 1977, porque ia começar o encontro naquele fim de semana. Durante aquela viagem, Deus toca o meu coração assim, de maneira inusitada, né, de eu fazer a proposta, quem está disposto a me deixar a sua casa, seu trabalho, seus estudos, até mesmo o seu namoro, para vir viver em comunidade. Deus me inquietou aquela viagem inteira. É a mesma sensação de quando me propus começar com os encontros de jovens. Agora, é difícil dizer, né, o que a gente sente, mas que sente que é diferente, não é coisa minha, não é coisa dos outros, não é resultado dos meus pensamentos,
não era resultado daquilo que eu vinha. Claro, eu tinha ideia de comunidade, tinha, eu já falava de comunidade, já falava, mas era totalmente diferente. Naquela hora eu percebi, era Deus me movendo. Todo isso que eu disse para ele, olha, Senhor, é uma coisa tão absurda eu chegar nesse encontro e dizer quem está disposto a deixar casa, estudo, trabalho, até mesmo namoro, para virmos viver em comunidade. É uma coisa tão absurda, né, que eu vou fazer. O Senhor está me inquietando tanto que eu vou fazer. Tinha quase a certeza que ninguém iria topar, mas ao mesmo tempo eu tinha certeza que haveria jovens que iam acolher, né? Então, até vamos dizer, humanamente, eu achava, não, ninguém vai. Eu vou soltar assim, ninguém vai. E eu vou ficar muito tranquilo. Mas ao mesmo tempo havia uma outra intuição. Eu percebo, era essa intuição divina, era essa moção de Deus dizendo, não, haverá gente que vai levantar a mão e não serão poucos. Realmente eu fiquei surpreso quando naquela noite uma grande parte dos jovens levantaram a mão. Hoje eu posso dizer para qualquer um, você pode acreditar tanto quanto eu, porque o único instrumento que Deus usou comigo foi o instrumento da fé. Minha vida, Jesus, entreguei a ti e me comprometi a entregar por amor. Vem, Senhor, confirmar esta decisão. Se morrer pelo irmão, se preciso Deus foi agindo na minha vida, Deus foi pontilhando a minha vida, me provando com fatos, né, que Ele me queria pai de uma geração, de uma grande geração, e que essa geração produziria muito mais do que eu. Uma das demonstrações é essa, que eu digo sempre que eu quero que os meus filhos sejam melhores do que eu, né, que eles rezem melhor do que eu, que eles preguem melhor do que eu, que eles façam televisão melhor do que eu, que eles façam rádio melhor do que eu, que eles cantem melhor do que eu, que eles componham melhor do que eu, etc, 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 melhor do que eu. santos ou nada mais queremos ser. Cantemos juntos. Ou santos ou nada. Quando Isabel Cortez faleceu, em 1991, Isabel Cortez era um dos membros da Canção Nova. Ela foi para a Bahia, nossa primeira missão fora de Queluz e Cachoeira Paulista, e Isabel faleceu lá. Graças a Deus que Dom João Hipólito de Moraes, nosso bispo, veio celebrar, mas como muitas vezes Deus me pega assim de surpresa, me pegou mais uma vez, não foi só Dom João, foi Deus. Onde Dom João fez o sinal que eu fosse pregar. E daí, no momento eu dizia assim, quando a igreja canoniza o santo de uma congregação, de uma obra nova, ela canoniza não apenas a pessoa, mas o estatuto, as regras de vida desta comunidade, deste grupo, desta consagração. Porque uma vez que essas regras de vida, esses estatutos, criaram um santo, a igreja está dizendo, esses estatutos, esse modo de vida, essa maneira de viver é capacitado para produzir santos. Então disse para Dom João, o Senhor não está canonizando a Isabel, mas o falecimento da Isabel nos diz que o modo de vida da Canção Nova é capacitado para formar santos. E daí me voltei para a comunidade presente, quando brotou de dentro de mim essa expressão, daqui para frente, depois desse acontecimento, na Canção Nova, ou santos ou nada. Santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada. Eu quero ser uma Bíblia, onde as pessoas leiam, inclusive na minha vida, não só na minha pregação, onde as pessoas leiam na minha vida, talvez a Bíblia que eles não têm. Eu quero que qualquer pessoa, mesmo sem ser cristã, seja o que for, né, que veja em mim, que veja na minha vida, que veja no meu comportamento, né, que veja o que está na palavra de Deus. Eu quero ser a Bíblia que talvez as pessoas não tenham e que nunca tenham lido. Vai falar por mim.
Deus me obriga a caminhar como se visse o invisível. Ele me aponta com fatos muito concretos que a Canção Nova vai ser sempre muito maior do que eu. Que ela vai sempre superar a minha própria visão. Só que ele não me mostra concretamente como é. É como um menino em cima da corda bamba, né? Onde ele não pode parar. Ele tem que colocar os olhos fixos em Deus. Com os olhos fixos em Deus, ele precisa caminhar, né? Passo depois de passo. Deus me faz saber apenas o passo seguinte. Isso é a minha vida. Ela foi assim, como se estivesse vendo o invisível, eu caminho. E eu digo para os meus filhos, vivam assim porque é uma grande aventura. Isso é viver a fé. Por mim.